Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Introdução à Programação para a turma da Matemática Computacional. Na aula de hoje, a gente está falando sobre manipulação de arquivos em C e a gente já aprendeu a fazer essa manipulação através de arquivos texto. Mas, como eu falei lá no começo da aula, existe uma alternativa à manipulação de arquivos texto, que é a manipulação de arquivos em binário. Então, vamos lá ver como é que a gente faz para manipular esse tipo de arquivo. Bom, como a gente já mencionou, né? Não existe uma conversão do formato binário para um formato texto, né? Ele vai escrever os zeros e uns lá no arquivo do bloco de notas, certo? No arquivo texto. E você não vai conseguir abrir o bloco de notas nesse arquivo e ler as informações, né? Se você tentar fazer isso, vocês vão ver que vai aparecer um monte de símbolo estranho lá, né? E você não vai ser capaz de ler. Então, a gente vai ter que interpretar a informação dentro dos arquivos binários usando comandos da linguagem C. Vamos ver como é que fica isso. Por exemplo, esse exemplo aqui mais simples, né? Ele simplesmente vai abrir um arquivo binário em branco na memória do computador. Tudo muito parecido com o que a gente viu até então. Vamos ver qual é a diferença. Criei o ponteiro P, chamei a função fopen. A função fopen ela está sendo aberta com um modo diferente, né? A gente já tinha visto o modo W e o modo R, e agora a gente está vendo o modo WB, né? Então, olha só, ele tenta criar arquivo.bin no HD. O B em WB significa que o arquivo é binário. Então, vejam bem, se eu tenho o W é o write em arquivo texto e o R é o read em arquivo texto, para eu fazer write e read em arquivo binário, eu preciso adicionar a letra B no modo. Então, fica WB para escrita e RB para leitura, ok? O restante do exemplo fica igual, como se fosse um arquivo texto, né? Aqui a gente assume que a criação e a abertura de arquivo foi bem sucedida. Verifica que o ponteiro não é null, né? Se ele for null, a gente vai imprimir a mensagem de erro, não vai ser o caso, né? A gente assume que a abertura foi bem sucedida. E aí imprime na tela arquivo criado com sucesso. Chama o fclose vai ser chamado da mesma forma, independente se é um arquivo texto ou um arquivo binário, certo? E aí vai retornar 0 para encerrar a execução do programa. Tá. A gente aprendeu a abrir um arquivo em branco, binário, vamos aprender a escrever coisas. A gente vai fazer todo aquele caminho que a gente fez com arquivo texto, agora com arquivos binários, né? Como é que a gente escreve um valor inteiro dentro de um arquivo binário. Cria o ponteiro P, cria a variável x x recebe o valor 14, chama o fopen passando o modo WB para abrir o arquivo .bin. Se esse arquivo não existir, ele é criado na memória do computador, né? Se ele existir e tiver conteúdo, esse conteúdo vai ser todo reescrito, né? A gente já viu isso. Verifica que P é diferente de null, cai no else, e aí a gente vai chamar a função fwrite. Então, vejam que o arquivo binário, ele tem uma função diferente, né, para fazer a escrita dentro dele. Para arquivo texto, a gente usava fprintf. Para arquivo binário, a gente vai chamar fwrite. E fwrite vai receber 4 argumentos. Coloca aí no seu resuminho, certo? É muita função para a gente dar conta. Então, fwrite, ele recebe como argumento, primeiro, o i comercial x, que é o endereço da variável que contém o dado a ser gravado, né? I comercial x vai me dar o endereço 001, e aí ele sabe que vai pegar o valor do endereço 001 para imprimir no arquivo. Em seguida, vai chamar a função sizeof. Olha só, a gente viu essa função sizeof nas aulas de ponteiro, se vocês lembram, né? Essa função sizeof, ela vai passar o tamanho do dado que recebe como argumento. No caso, ele está recebendo x como argumento. X é uma variável do tipo inteiro, então ele vai retornar o tamanho de um inteiro.
que vai variar de acordo com o seu computador, né? Pode ser 4, pode ser 2, né? Então é importante a gente usar essa função, porque aí ele fica independente do tipo de processador que você está utilizando. Terceiro argumento vai ser 1. O que é que esse 1 aqui representa? 1 é a quantidade de dados que serão gravados. No caso, apenas um inteiro será gravado. Então, vamos lá. Esse 1 ele vai ser utilizado como um multiplicador do tamanho que é o segundo argumento, né? Então, se por exemplo o segundo argumento é 2 bytes, ele vai ser multiplicado por 1. Então, no fim das contas, eu vou escrever 2 bytes lá no meu arquivo. E por fim, o último argumento a ser passado é a variável p, né? Que é o ponteiro para struct file. E aí, quando eu executo isso, eu consigo escrever lá o código referente a 14 em código binário, né? Ele colocou 14 aqui só para facilitar o nosso entendimento, mas a gente já sabe que como é formato binário, a gente não consegue ler essa informação com os nossos olhos humanos, né? Só a máquina vai conseguir entender. Chamei o fclose e retornei 0. A título de curiosidade, né, se vocês quiserem ver o formato de um arquivo binário em 0 e 1, tem esse site aqui, né, para vocês acessarem, que vocês fazem o upload do arquivo e ele vai mostrar para vocês, certo? Mas aí a gente, não é o intuito da gente, né? Se a gente quiser acessar um arquivo fora do programa e ser capaz de ler esse arquivo, o ideal é que você use o modo texto. Ok, gente, então a gente viu como é que a gente escreve uma informação do tipo inteiro dentro do arquivo. Esse segundo exemplo, olha só o que é que ele vai fazer. Ele vai definir uma struct ponto. Essa struct ponto possui dois campos do tipo float, né, x e y, né? E eu estou usando aqui o typedef para criar o apelido ponto. De forma que aqui, ó, eu criei duas variáveis do tipo ponto, ponto P1 e ponto P2, com suas coordenadas x e y. Foi criada aqui na memória do computador, olha só, P1 e P2. Criei o ponteiro P, chamei a função fopen no modo WB, que é escrita de arquivo binário, que vai, né, carregar esse arquivo para manipulação na memória RAM. E o ponteiro, a seta amarela, está apontando para a primeira posição que eu quero usar para escrever dentro do arquivo. Aqui, P igual a null vai retornar 0, porque a gente assume que a abertura de arquivo foi bem sucedida. E a gente vai chamar o fwrite a gente vai chamar o fwrite duas vezes, né? A primeira vez a gente vai escrever ponto 1, P1, e a segunda vez a gente vai escrever P2. Então, olha só. Aqui, ó, eu passo o endereço de P1, o tamanho de P1 e a quantidade de vezes que eu quero usar, né? Que é passando 1, que vai multiplicar esse tamanho aqui da esquerda. Imprimir uma struct do tipo ponto na memória e a setinha amarela andou para a direita. Vou chamar o fwrite novamente, dessa vez para escrever os dados de P2. Terminei de escrever, chamei a função fclose e terminei a execução do programa. Tá, agora eu quero ler coisas do meu arquivo binário, né? Como eu falei antes, né? A gente usa o RB, o Read Binary, né? A gente definiu aqui a struct ponto, que é o que a gente vai ler lá do nosso arquivo binário. Criou aqui a variável ponto, que vai armazenar os valores que eu vou lendo lá do arquivo. Ponteiro P para file, chamou fopen no modo RB. Verifico que a abertura foi feita com sucesso. E aqui eu vou ter um while, e aí, ó, em vez de chamar fscanf, a gente vai chamar a função fread. Então, fread é o equivalente ao fscanf para arquivos binários, certo? Fread vai receber como entrada 4 parâmetros, no mesmo estilo do fwrite, né? O primeiro parâmetro é o endereço da variável que vai receber o valor lido. O segundo é o tamanho dessa variável. O terceiro é a quantidade de valores desse tamanho que eu quero ler de uma vez só, né? E o quarto e último vai ser o ponteiro
que está apontando lá para o apontador para o arquivo binário que a gente quer ler. E aí os códigos, a interpretação dos códigos de saída dessas chamadas de função vai ser parecido com o do fscanf, né? Então, olha, o fread tenta ler um valor. Se conseguir, retorna 1. Se não conseguir, retorna 0. Então, a gente iguala o resultado dessa chamada de função a 1. Porque se for igual a 1, isso quer dizer que eu consegui ler com sucesso e vou chamar o printf aqui dentro. Caso contrário, né, ele vai sair do while. Aqui dentro eu vou ler os campos x e y, né, que é 1 e 3, e vou guardar dentro da minha variável ponto. Olha aí, ó, a leitura vai ser bem sucedida. fread salva 1.0 em pto.x e 3.0 em pto.y e move a seta amarela adiante. Já armazenei aqui, ó, os valores. E aqui dentro do while eu vou imprimir esses valores na tela, 1 e 3. Volto para a minha condição do while e eu vou chamar o segundo fread. Como a minha seta amarela andou, né, aí a leitura vai ser bem sucedida e vai salvar 2 em ponto x e 4 em ponto y. E vai mover a seta amarela adiante. Como a condição, ele vai retornar 1, né? A condição vai ser verdadeira e eu vou imprimir os dados na tela, né? 2 e 4. Em seguida, a leitura vai dar erro, né? Porque a seta amarela está apontando para o final do arquivo. Então, não tem mais nada a ser lido. A leitura vai dar erro, pois o fim do arquivo foi atingido. E fread vai retornar 0, que é diferente de 1. Como 0 é diferente de 1, essa condição vai ser falsa. Eu vou sair do while, vou chamar a função fclose e vou retornar 0 para encerrar a execução do programa. Vamos melhorar um pouquinho esse programa. Não é nem melhorar, é assim, ver diferentes cenários, diferentes situações, para a gente saber como a gente vai lidar com essas diferentes situações. Aqui, nesse exemplo, eu vou ter a struct ponto, né? Só que, em vez de criar ponto 1 e ponto 2, eu estou criando um vetor de pontos com 3 posições, né? O ponto 1, 2, o ponto 3, 4 e o ponto 5, 6, ok? Criei esse vetor na memória do meu computador, tá ele aqui, ó, todo bonitinho, posição 0, posição 1 e posição 2. E também criei a variável i, que vai ser a variável de controle do meu for mais na frente, né? Criei aqui o ponteiro p, e ele já está sendo atribuído com o resultado da chamada da função fopen, que vai ser o nome do arquivo arcvetor.bin, e eu estou abrindo ele no modo de escrita de binário. Verifico se ele é diferente de null, e aqui no for, né, eu vou chamar o fwrite 3 vezes, cada vez imprimindo uma posição diferente do meu vetor de pontos. Aqui o i vale 0, né? 0 menor que 3, verdadeiro. Vou entrar no for e chamar o fwrite. O fwrite está passando o endereço da primeira posição do vetor, né? É a primeira posição porque i vale 0, né? E aí vai apontar para a posição 0, que é a primeira posição. E vai imprimir de uma vez, ó. Não vai chamar vetor i.x e vetor i.y. Vai simplesmente dizer, ó, eu quero imprimir o que está nessa posição aqui de memória, do tamanho dessa posição de memória, né, que vão ser 2 inteiros, que são cada um dos campos, né, vezes 1, porque eu vou imprimir somente em uma posição por vez, e aqui está o apontador para o arquivo binário que a gente quer escrever. Ele vai escrever com sucesso, né, vai escrever 1 e 2, e a seta amarela vai adiante. Agora o meu i vai ser 1, né? E aí 1 menor que 3, verdade. Vou chamar o F3 mais uma vez. Agora para imprimir o que está na posição 1 do meu vetor, né? Que é esse ponto aqui, ó, 3, 4. Ele vai imprimir 3, 4. A seta amarela vai adiante. E agora, ó, meu i vai ser 2. 2 menor que 3, verdadeiro. Vai chamar o fwrite para a posição 2 do meu vetor. E a posição 2 do meu vetor é 5, 6, né? X vale 5 e y vale 6. Vai ser impressa 5, 6 no arquivo e vai voltar para o teste de condição do for. Né? Meu i agora vale 3,
3 menor que 3 retorna falso e eu vou encerrar a execução do meu for. E aí eu consegui escrever toda a informação que estava aqui no meu vetor, na minha memória RAM, né? Tudo isso aqui eu consegui passar para um arquivo que fica no HD e, portanto, essa informação ela deixa de ser volátil, né? Ela vai ficar salva de forma permanente na memória do meu computador. Chamei o fclose e retornei 0 para encerrar a execução. Aqui nesse exemplo, a gente teve um vetor de pontos e a gente foi imprimindo, chamando o fwrite, uma vez para cada posição do meu vetor. Agora a gente vai aprender uma forma aí mais eficiente que a gente consegue imprimir o vetor todo de uma vez no arquivo, certo? Olha só. O exemplo é todo igual, né? Então eu criei aqui o meu vetor do tipo ponto, com as 3 posições. Chamei aqui o fopen no modo escrita de binário, gravei o endereço desse arquivo no meu ponteiro P, verifico que ele foi aberto com sucesso, e aí eu chamo o fwrite uma única vez, não vou precisar colocar a chamada do fwrite dentro de um laço e chamar ele várias vezes. Como é que eu faço isso? Aqui o primeiro parâmetro vai ser o vetor, o primeiro parâmetro que ele recebe vai ser o vetor. Em seguida, o tamanho de um ponto, que é o tipo daquele vetor, né? O meu vetor, ele é um array do tipo ponto, um vetor do tipo ponto. E aí, isso quer dizer que cada posição dentro desse vetor vai ter esse tamanho aqui, né? Que é o tamanho de uma struct ponto. E aqui, o 3 vai multiplicar esse tamanho para eu pegar tantas posições de memória a partir dessa aqui, né? Quando a gente passa vetor, ele está passando essa posição de memória aqui, 000. Ou seja, o que é que ele está dizendo para o fwrite? Fwrite, tu vai pegar um bloco, digamos que ponto ocupe 4 bytes, certo? Como eu estou dizendo aqui que são 3, 4 vezes 3, 12. Ou seja, eu vou pegar um bloco de memória de 12 posições a partir desse endereço e vou pegar toda a informação e vou jogar dentro do meu arquivo que está sendo apontado pela variável P. Ou seja, eu vou pegar aqui, essa posição, essa posição, essa posição, essa posição, essa posição e essa posição. Aqui são 6, né? A gente está imaginando que cada struct do tipo ponto ocupe 2 bytes, né? E aí 2 vezes 3 vai dar 6. Então eu vou pegar esse bloco aqui de 6 posições a partir da posição 000 e vou jogar no meu ponteiro P, no arquivo endereçado pelo ponteiro P, né? E aí vou dar o close e retornar 0 para encerrar, certo? Isso é uma forma de fazer. Agora eu vou querer fazer a leitura, né? Então aqui, eu consegui, se eu sei quantas posições eu tenho no meu vetor, eu consigo com uma só chamada do fwrite escrever tudo na memória do computador. Isso aí fica mais simples e mais eficiente também, certo? Tá, a gente aprendeu a escrever em arquivos binários, vamos aprender a fazer a leitura agora, certo? Em arquivos binários. Então a gente pega aquele exemplo lá do ponto e a gente vai ler aquele vetor posição por posição. Percebam que aqui eu declarei a struct ponto, né? Do mesmo jeito que a gente tinha anteriormente. Aqui na main eu criei um vetor do tipo ponto com 3 posições. Ele vai alocar todo o espaço na memória, mas não tem nada dentro dessas posições, certo? Só está alocado. Criei a variável i, vale 0. Criei o ponteiro p, que vai receber o resultado da chamada da função fopen. Estou passando aqui, né, com o modo readBinary. Verifico se a abertura deu certo, né? Ou seja, essa condição aqui tem que ser falsa para eu cair no else. E aqui eu vou fazer, dentro do for, eu vou ler e imprimir na tela, tá? Então, o meu i vale 0, 0 menor que 3, verdadeiro, vou entrar no for. Aqui eu tenho o if, aí se o fread, aí o fread vai receber os 4 parâmetros, certo? Primeiro,
o endereço da memória onde eu quero guardar essa informação após a leitura, né? Então essa variável, ela tá lá na memória RAM do meu computador e eu passo o endereço dela para guardar essa informação. Qual é o tamanho dela, de cada unidade dela, né? Que é a unidade ponto, que é o struct que a gente definiu anteriormente. Quantas variáveis eu vou ler e o apontador para o arquivo, né? Então, ó, se essa leitura aqui, ela vai tentar ler um valor desse tamanho aqui, né? Do tamanho de um ponto. Se ela ler com sucesso, vai retornar 1. Se ela não ler com sucesso, vai retornar 0. Assumindo que a gente vai ler com sucesso, né? Que ele vai ler esse bloco aqui, ó, do arquivetor.bin e vai guardar dentro dessa posição de memória, né? Olha só, vetor 0, campo X recebe 1, campo Y recebe 2, deu tudo certinho. Isso quer dizer que essa chamada aqui vai valer 1. 1 igual a 1 retorna verdadeiro, eu vou entrar dentro do meu if. Dentro do meu if eu vou ter o printf, normal, né? Vou imprimir os campos da posição i do meu vetor de pontos. Então, vai imprimir 1 e 0. Na próxima rodada do meu for, meu i vai ser incrementado, vai valer 1, 1 menor que 3, verdadeiro, vai entrar aqui dentro do if, vai chamar o fread mais uma vez. E agora vai chamar, né, as posições de memória equivalentes a 3 e 4, e vai guardar lá na posição 1 do meu vetor. É um pouco complicadinho de entender, mas se vocês rodarem esse exemplo aqui umas 3 vezes e forem acompanhando no depurador o que é que está acontecendo, é exatamente isso aqui, né, que está acontecendo, que eu estou mostrando para vocês. E aí vai dar para entender. Só que a gente não vai ter no depurador essa setinha amarela, né, que vai tá mudando de uma posição para a posição seguinte a ser lida. Mas aí, olha só, eu chamei o fread a segunda vez, ó, antes a setinha estava aqui, né, apontando para o 3. Quando eu chamo o fread, ele vai ler o tamanho de um ponto, né? O tamanho de um ponto são essas duas posições aqui. Então, ele vai ler 3 e 4, vai guardar 3 e 4 dentro da posição 1 do meu vetor, porque meu i é 1, né? Então, vetor i é vetor 1. E a setinha amarela vai se mover adiante para ler, para ficar pronta para ler a próxima posição, caso mais um fread seja chamado. Tudo isso acontece nessa chamada de função aqui, um monte de coisa, né? E no final, a chamada de função vai retornar 1, que vai ser igual a 1 aqui, a condição verdadeira. Eu vou entrar no printf para imprimir os dados na tela do meu computador, né? 3 e 4. Quando eu voltar para o for, o i é incrementado para 2, 2 menor que 3 verdadeiro, vou chamar o fread mais uma vez. E agora eu vou ler as posições 5 e 6, que vão ser guardadas dentro da posição 2 do meu vetor, né? A posição 2 do meu vetor está aqui, ó, já com os dados 5 e 6. Como a leitura foi bem sucedida, o retorno é 1, e aí a condição é verdadeira, e eu vou imprimir na tela 5 e 6. E aí, ó, agora meu i vai ser 3, 3 menor que 3 é falso, é o que vai quebrar a execução do meu for. Chamo o fclose e return 0 para encerrar a execução do programa. Mas eu posso fazer isso de uma outra maneira. Lembra que lá no fwrite a gente conseguia dar a quantidade de bytes que a gente multiplicaria pelo tamanho de uma unidade de dado para imprimir tudo, o vetor todo de uma vez só? Aqui a gente vai conseguir ler o vetor todo de uma vez só. Então a gente não precisa colocar o fread dentro de um laço que vai ler uma posição de cada vez. Para fazer isso, é só, ó, aqui está tudo do mesmo jeito, criei o vetor, declarei a struct ponto, criei o vetor de pontos, criei o inteiro i, criei o ponteiro para o arquivo, na memória do computador, no modo RB, verifiquei que ele é diferente de null. E aqui é a diferença, certo? Lá eu chamava o fread com i comercial vetor e entre colchetes i, porque eu ia ler somente uma posição daquele vetor, né? Mas aqui eu vou ler o vetor inteiro. Então, basta eu passar aqui vetor, porque ele vai me dar o primeiro endereço, né? Vai me dar essa posição aqui 000, e aí ele vai me dizer, ó, qual o tamanho quantos bytes eu vou ler. Bom, eu vou ler o tamanho de um ponto vezes 3. Se o tamanho de um ponto for 2, 2 vezes 3 vai dar 6. Eu vou ler 6 bytes lá do meu arquivo. E o meu arquivo está endereçado aqui a partir do ponteiro P, né?
E aí eu vou ler de uma vez o conteúdo todo. Vou ler, ó, olha só, antes do fread. Minha seta amarela estava aqui. Digamos que cada ponto ocupe 2 bytes, né? Então, olha só. Ponto 1, 2. Ponto 2, 4. Ponto 3, 6. Vou ler 6 bytes. Então, aí quando eu chamo o fread, ele vai ler os 6 bytes. A seta amarela se mudou para a próxima posição. E agora eu tenho que igualar a 3, né? Porque ele vai ler 3 valores aqui de uma vez só. Aí eu igualo a 3. Se ele conseguiu ler os 3 valores com sucesso, vai guardar dentro do meu vetor. Então, meu vetor já foi todo, ó, organizado de acordo com a leitura lá do fread. Ok, consegui ler. A condição vai ser verdadeira, porque vai retornar 3. 3 igual a 3 verdadeiro. Vou entrar aqui. E aqui dentro é que eu vou ter um for, né? Antes o for estava aqui fora do fread, né? Aqui dentro é que eu vou ter um for, porque eu vou percorrer não mais o arquivo, e sim o vetor que está na minha memória RAM. Então vai ser um acesso aí bem mais rápido, né? Porque eu vou ler coisas que estão na memória RAM. Então aí, ó, o i é igual a 0, 0 menor que 3 verdadeiro. Vou entrar, vou imprimir o dado na tela, né? E vou fazer isso para a segunda e a terceira posição. Né? Aqui meu i é 1, 1 menor que 3 verdadeiro. Vou imprimir os dados. I agora é 2, 2 menor que 3 verdadeiro. Vou imprimir os dados. Agora meu i é 3, 3 menor que 3 falso. Encerro o meu for, chamo o fclose e retorno 0. Ou seja, o que é que ele fez aqui? Ele abriu um vetor no formato binário para leitura e leu tudo de uma vez. Depois que ele leu tudo de uma vez e jogou dentro da variável vetor, que está na memória RAM, eu naveguei dentro desse vetor, né, coisa que a gente já sabe fazer há algum tempo, imprimindo os valores de cada uma das posições desse vetor. E qual é o valor que está em cada posição desse vetor? É um struct ponto. Então, eu vou acessar os campos x e y da minha struct ponto. E encerro a execução do programa. Mas ainda tem uma terceira forma de fazer isso, certo? Qual é a diferença aqui? Aqui eu tô... Aí são diferentes formas, né? A gente tá mostrando aqui que existem essas diferentes formas para no momento que vocês precisarem escolher uma forma específica, saber como utilizar. Ok, tenho a struct ponto, criei aqui a variável ponto, abri o arquivo no modo de leitura binário. Perceba que aqui eu não criei a variável i, que seria a variável de controle do for, não criei. Isso quer dizer que eu não vou usar o for lá na frente. Verifico que deu tudo certo na abertura do arquivo. E aqui, ó, eu vou colocar dentro... Esse é o formato mais comum, na verdade, que a gente vê sendo utilizado na prática, né? É a gente ler, colocar essa leitura aqui, o resultado, igualar a 1, ler um dado de cada vez, né? E, afinal de contas, a gente pode não saber quantos dados tem naquele arquivo. E colocar isso tudo dentro de um while. Ou seja, eu vou continuar lendo até que o resultado seja 0, né? Na primeira vez que a gente for ler, ele vai ler, ó, vai guardar no endereço do ponto, né? Que é um ponto só, né? Vai dar aqui o endereço 000, vai guardar aqui o tamanho de uma variável desse tipo, né? Que é o tipo ponto, uma variável só que eu tô lendo, né? E tudo isso vai ser lido a partir do ponteiro P. A leitura vai ser bem sucedida. fread vai salvar 1.0 em pto.x, que é essa gavetinha aqui da memória, e 2.0 em pto.y, que é essa gavetinha da memória. Vai mover a seta amarela à frente, né? E o resultado vai ser igual a 1, o que torna a condição verdadeira. Aí aqui eu vou imprimir na tela, 1, 2. A segunda chamada do fread também vai ser bem sucedida. fread vai salvar 3.0 em pto.x e 4.0 em pto.y. Olha aí, foi sobrescrito, né? Antes valia 1 e 2, agora vale 3 e 4. E aí vai imprimir na tela, usando o printf normal, como a gente já conhecia. A terceira chamada fread vai ser bem sucedida. fread vai salvar 5 em pto.x
e 6 em PTO.y e vai mover a seta amarela adiante. Imprima aqui na tela, tudo certo. Só que, agora a gente atingiu o fim do arquivo. Isso quer dizer que a leitura vai ser mal sucedida. fread atingiu o final do arquivo e retorna 0. Como 0 é diferente de 1, a comparação dá falso e o laço termina. Quando o laço termina, a gente chama o fclose e retorna 0 para encerrar a execução do programa. Ok, gente? Então, nessa aula a gente abordou escrita e leitura de arquivos binários, certo? A gente vai chamar o fwrite no caso da escrita e o fread. Nesse caso, a gente tem que lembrar que são 4 parâmetros ao invés de 3. A gente tem que passar o tamanho de cada um dos dados que a gente vai escrever e se a gente vai escrever um ou mais dados daquele tamanho, que a gente vai saber a quantidade total de bytes que vai ter que ser escrita ou que vai ter que ser lida. E na próxima aula a gente vai falar sobre a função rewind, que é uma função muito importante e que ela pode ter aí bastante utilidade se a gente quiser escrever e ler ao mesmo tempo. Ok, pessoal? Então, deem um play no próximo vídeo, a gente se encontra lá. Um abraço!